É muito bom estar aqui com você novamente. Nós vamos revisar, recapitular uma lição que foi ótima durante essa semana. Então eu quero te convidar nessa manhã para que você coloque toda a sua mente, coloque todo o seu coração e da sua família, porque Deus ele tem cuidado de nós durante essa semana. Vamos louvar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem concedido. Não é isso aí, mãe? Sim. E para começarmos a nossa escola sabatina, cantaremos o hino da minha Bíblia, de número 165. Com saudade de nos encontrarmos na igreja brevemente. Um beijo a todos. Nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. A Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Olá, nesse momento eu queria convidar você para que possa fechar seus olhos, para que a gente possa fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Te agradecemos, Deus, porque Tu és bom e em meio à Tua grandeza, Pai, insiste em olhar todos os dias por nós que somos tão pequenos, tão falhos. E todos os dias somos abençoados por Ti com carinho, com amor e com misericórdia. Nesse momento oramos a Ti, agradecendo por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido. E queremos, Senhor, também Te pedir pelas famílias, Pai, que nesse momento estão em luto. Sabemos que muitos dos nossos amigos e parentes perderam alguma pessoa por algum motivo. Um dos principais é pelo vírus que está acontecendo no mundo inteiro. Queremos orar por essas pessoas, pela saúde das pessoas que estão enfermas, que a Tua mão poderosa venha estar sobre cada uma delas em todo o mundo, e que Teus filhos sejam restaurados, Pai, e que possam ter a saúde renovada, e eles possam testemunhar do Teu amor e do milagre que Tu fez na vida de cada uma delas. Possamos sentir o Teu amor e o poder do Teu Espírito Santo venha transbordar em nossos corações. Essas são as bênçãos que eu Te peço, e desde já eu Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Informativo Mundial das Missões. 2 filhos inesperados. Halina tinha 42 anos quando soube que estava grávida de 5 meses e decidiu procurar um médico para abortar. Ela já tinha outros 2 filhos e na Polônia o aborto é permitido em alguns casos. Por isso, Halina decidiu pelo aborto. Mas quando seu marido, Władysław, soube da gravidez, ele suplicou: "Por favor, não faça isso!" Depois de muito conversarem, Halina aceitou ter o filho, e Adam nasceu saudável, sem complicações. Impressionada, Halina decidiu frequentar a igreja que o marido era membro, a Igreja Adventista, e pouco tempo depois foi batizada. Vários anos se passaram, e então Halina conheceu um garoto deficiente chamado David, de um orfanato. Poucos meses antes, ela havia apresentado sua tese na faculdade sobre como cuidar de crianças deficientes, e isso tocou seu coração. Halina e o marido decidiram levar o garoto para passar o fim de semana na casa deles, e David amou a família. Na hora de retornar para o orfanato, o garoto se agarrou na cadeira e chorou. Ele não queria voltar. A família começou a pensar em adoção, e Adam, o filho mais novo, foi quem mais apoiou a ideia. Logo, um juiz aprovou a adoção, e em julho de 2009, David chegou oficialmente à sua nova casa. Todos estavam felizes. Então o garoto começou uma série de cirurgias para permiti-lo andar, mas os médicos eram sempre céticos sobre isso. Entretanto, para Halina, se fosse da vontade de Deus, aconteceria um milagre. E foi o que aconteceu. David hoje tem 17 anos, consegue andar e no ano passado distribuiu 200 livros missionários em seu bairro. Em 2017, nossas ofertas ajudaram a construir um estúdio de televisão para a Hope Channel na Polônia. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre iremos ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, no Chipre. Sejamos liberais. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riquezas, não quero aplausos ou grandeza, mas se posso escolher, humilde
Senhor, tu nos guiastes através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeita é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, susceptível à tua mão. Não quero fama ou riquezas, não quero aplausos ou grandeza, mas se posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu saber. Amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos, um feliz sábado, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Neste momento vamos então recapitular a lição da Escola Sabatina desta semana, que tem por título A Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. O verso para memorizar na versão King James diz o seguinte: a lei é o testemunho, se eles não falarem de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. Está lá em Isaías 8, verso 20. Todas as igrejas cristãs, elas utilizam a Bíblia para sustentar suas crenças, mesmo que haja várias interpretações. Contudo, também existem alguns fatores que moldam as religiões, que influenciam as religiões de alguma maneira. Nas igrejas católicas e ortodoxas, a tradição costuma desempenhar um papel importante e decisivo. Já nas igrejas carismáticas e pentecostais, a experiência geralmente é acreditada como autoridade final. Na teologia liberal, a razão humana com frequência assume a última palavra para decidir o que é aceitável ou não. Toda igreja, de uma forma ou de outra, é impactada pela cultura, mas nenhuma delas existe sem a Bíblia. É importante nós estarmos cientes de todas essas influências e entendermos também a contribuição positiva que cada uma delas tem em nossa fé. Mas, queridos, também é essencial nós vermos claramente as limitações de cada uma dessas influências. Nesta semana nós estudamos que a fonte da nossa igreja não é a tradição, não é a razão, não é a experiência, não são as ciências ou qualquer outra fonte, mas é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Elas são a fonte da nossa fé. Mas vamos discorrer um pouquinho sobre cada uma desses fatores que influenciam a religião. Primeiro, vamos ver a tradição. A tradição em si, ela não é totalmente ruim, porque é através da tradição que nós conhecemos a nossa história, que nós conhecemos as nossas origens, né? O problema é quando essas tradições, elas passam a ocupar um lugar muito importante na nossa adoração. Por exemplo, a tradição leva as pessoas a ter uma mente muito estreita, né? Para considerar algumas práticas, alguns rituais de uma maneira servil
e até mesmo rígida, né? Isso acaba tornando certas tradições mais significativas do que elas realmente são. Lá na carta aos Coríntios, Paulo fala o seguinte: nossa fidelidade a Deus, ela gera uma certa tradição. E segundo Tessalonicenses 3:6 também, ele fala isso. E essa tradição que se originou a Deus, ela está acima de qualquer outra tradição. A experiência também é muito poderosa, né? A experiência humana a gente não vai negar que ela tem a sua importância, mas às vezes ela pode ser enganosa e desorientadora. Por exemplo, se um cristão que é carismático chegasse para você e ele dissesse: eu recebi uma revelação de Deus dizendo que o dia de guarda não é mais o sábado, e sim o domingo. O que você faria? O que você diria? Pois é, nós precisamos ter muito cuidado com isso, pois a nossa religião e fé são muito mais do que apenas doutrinas e decisões racionais. Deus, na verdade, deseja que nós experimentemos as belezas da sua criação, os relacionamentos, a música, a arte, a alegria da salvação e o poder nas suas promessas. Em 2 Coríntios 11, de 1 a 3, Paulo nos adverte, na verdade, que nós precisamos estar firmados na palavra de Deus para não cairmos em pecado como Eva o fez, né? Nós devemos estar atentos para assegurar que as nossas experiências elas estejam em harmonia com a palavra de Deus e que não contradigam o claro ensino das Escrituras, né? Outro fator é a cultura. Lá em São João, na primeira epístola, capítulo 2, verso 15 ao 17, eu gostaria de ler com vocês, diz o seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Então, queridos, João está dizendo aqui que nós precisamos aprender a viver no mundo, ainda assim, sem termos uma mentalidade mundana. Não podemos permitir que o meio que nós vivemos molde o nosso estilo de vida, que deve estar pautado na palavra de Deus, né? Infelizmente, muitos cristãos são corrompidos pela cultura, e um exemplo disso é a influência gospel, que tem influenciado tanto a nossa música dentro entre o povo de Deus. Mas a menos que tenhamos algo ancorado em nós que venha de cima, logo nos entregaremos ao que está ao nosso redor. E eu gostaria de concluir falando as palavras da irmã White, que estão no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, na página 323, diz o seguinte: os seguidores de Cristo devem se separar do mundo em princípios e em interesse. Não devem, porém, se isolar do mundo. O Salvador se misturava constantemente com os homens, não para os animar em qualquer coisa que não estivesse em harmonia com a vontade de Deus, mas para os elevar e enobrecer. Então, meus queridos, que Deus realmente nos ajude e que nós possamos pautar toda a nossa vida na palavra de Deus, porque essa é a nossa verdadeira regra de fé. Que Deus nos abençoe. Feliz sábado, irmão. Feliz sábado, irmã. Obrigado. E agora segue comigo os demais dias. Na quarta-feira nós estudamos sobre a razão, a quarta fonte de interpretação possível da Bíblia que nós estamos estudando essa semana. No capítulo 1 de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Já no capítulo 9, verso 10, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Temor do Senhor
princípio do saber, prudência. São as maneiras que nós devemos estudar a palavra de Deus. Mas a razão, ela é uma forte ameaça ao princípio da sabedoria. Paulo dá um puxão de orelha em algumas pessoas que se sentiam mais sábias do que podiam ser. No capítulo 10 de 2 Coríntios, versos 5 e 6, nós lemos: E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O iluminismo, no século XVIII, passou a ter um papel fundamental, passou a ser a função dominante e a principal fonte de conhecimento. Mas o iluminismo, ele só aceitava aquilo que era lógico para se explicar. Portanto, isso foi um golpe no cristianismo, na interpretação da Bíblia. Por quê? Porque não se explicava os milagres. Milagres não se explicam. E o iluminismo não aceita isso para a sua filosofia. E um dos grandes membros que incentivaram muito foi o Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, que escreveu a sua própria versão do Novo Testamento. Tirou dali o nascimento de Cristo, tirou a ressurreição de Cristo, tirou vários milagres, porque isso não podia ser explicado. Então, esse é o perigo da interpretação das Sagradas Escrituras através da razão. Na quinta-feira nós estudamos sobre a própria Bíblia, a interpretação das Escrituras por si mesmo. Para nós adventistas do sétimo dia, nós entendemos que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa base de fé. E nós precisamos manter isso em mente, porque a Bíblia por si mesmo, ela se explica, mas precisa de algo especial para que nós tenhamos a compreensão dela. É o Espírito Santo. Só que nós devemos tomar um cuidado quanto à interpretação da Bíblia pelo Espírito Santo. Algumas pessoas dizem que receberam revelações e passam a desprezar partes do texto sagrado, porque na sua revelação era dito que desprezasse aquilo que não tinha mais validade. Será que é isso mesmo? Então, você que já ouviu por aí isso, deve buscar nas Escrituras a sua própria interpretação. Então, não corra o risco de aceitar qualquer tipo de argumentação dada porque foi o Espírito Santo que falou para aquela pessoa. Tome muito cuidado com isso. Nós corremos um sério risco. E isso nos traz o quê? Uma briga ideológica, né? De quem tem maior autoridade, o Espírito Santo ou a Bíblia. Nós devemos entender que ambos se completam. O Espírito Santo, ele nos leva ao conhecimento da verdade de Deus. A própria Bíblia fala que o Espírito Santo fala daquilo que ele ouve de Deus. Muito bem, no estudo adicional de sexta-feira, eu quero que você acompanhe comigo uma citação da serva do Senhor, Ellen White. Observe aí comigo essa citação de O Grande Conflito, página 9, que lemos. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoritativa
e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter revelador das doutrinas e a pedra de toque da experiência religiosa. Muito bem, irmãos. Então, para reflexão, qual fonte dessas 5 que nós estudamos tem a palavra final e a autoridade suprema em relação à teologia? Ok? Acredito que seja a palavra de Deus, mas você é livre para ter o seu entendimento. Agora, finalizando, imagina que alguém chega para você e diz que teve um sonho revelador, aonde descobriu nesse sonho que era o Espírito Santo que revelava para essa pessoa que o domingo é o dia do Senhor e não mais o sábado, como está escrito na Bíblia. Como você reagiria? Como você tentaria explicar para essa pessoa o que as Escrituras falam? Um pouco intrigante, não é? Mas nós estamos sujeitos a esse tipo de questionamento. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Um feliz sábado a você e a sua família. Tchau, tchau. Feliz sábado! Eu me chamo Eduardo Carneiro. Eu me chamo Carla Macedo. Estamos aqui para anunciar o término da Escola Sabatina, mas também para convidá-los para estar junto conosco no próximo sábado. Que você separe um tempinho durante essa semana para estar estudando a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, através das lições da Escola Sabatina. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo sábado. E para finalizar mais uma lição da Escola Sabatina, vamos estar cantando o hino de número 126, Vigiai, Irmãos. Cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória.
Maravilha. A Escola Sabatina, parabéns à equipe, parabéns a quem planejou toda a Escola Sabatina. E só temos, depois de uma explanação maravilhosa da lição, agradecer a Deus pelas bênçãos e por tudo. Vamos orar. Soberano Deus, Criador, mantenedor e restaurador da vida, nós te somos imensamente agradecidos por mais uma Escola Sabatina, pela explanação maravilhosa do assunto da lição, pelas bênçãos dessa manhã de sábado. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que continue nos livrando de todo mal, que continue nos livrando das enfermidades, que continue nos protegendo e que em breve nos possibilite estarmos juntos de novo para, de maneira presencial, experienciarmos a Escola Sabatina. Te agradecemos imensamente pela explanação maravilhosa do assunto e te pedimos que nos ajude, que a tua palavra possa ser entendida de uma maneira única, que possa ser respeitado a essência da tua palavra, que as nossas culturas, as nossas experiências não venham influenciar de tal ponto que venhamos a perder de vista a tua vontade expressa na tua palavra. Te pedimos perdão dos nossos pecados, te pedimos sabedoria, te pedimos compreensão, te pedimos humanidade para termos a sensibilidade em relação às outras pessoas, àqueles que pensam de maneira diferente. Precisamos respeitar, mas te pedimos, Senhor, que nos dê o entendimento único das Escrituras. Fica com todos, abençoa essa escola sempre, cuide de todos os teus filhos que estão cuidando da tua obra. Abençoa o pastor, a liderança da igreja e a membresia da igreja, que possa toda estar nesse momento de culto, louvando o teu nome. Fica com todos, em nome de Jesus. Amém.